Oi, gente. Eu tô passando aqui pra divulgar essa live que você vai ver agora. Essa live tá muito linda. Eu peço que você assista até o final. Tem um testemunho de namoro, casamento maravilhoso. Você que é jovem, que tá esperando no Senhor, é pra você essa mensagem. E se você conhece alguém que precisa também ver ouvir esses testemunhos que o André e a esposa dele conta aqui nessa live, compartilha, ajuda outras meninas que estão precisando. E você que já é casado e está assistindo agora, ofereça essa live para quem precisa, compartilhe com alguém que precisa ouvir, tá bom? Fique agora com essa live, com esse testemunho lindo de casamento, de namoro. Vai ajudar muito para você que está em dúvida, que está passando por situações, que está em dúvida se esse relacionamento é para você ou não, tá bom? Assista, curta e, por favor, não deixa de se inscrever no canal, que aqui sempre tem novidade. Tchau! Eita! Ê! Olha o que eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Eu falei pra ele, já começamos românticos. Ai, meu Deus. Deixa eu terminar de ouvir minha música, peraí. Oi, pessoal. Ó, eu achei o som, tá? Tô muito feliz em receber vocês aqui no Hora hoje. Que casal maravilhoso. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês. Chama Amém. todo mundo, galerinha. Todo mundo que tá aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui do lado direito? Encaminha para os seus amigos, para suas amigas. Porque eu tenho certeza, Jess, que esses assuntos que serão tratados... André, sejam bem-vindos, primeiramente, né? Obrigada. Eu sou fã de vocês, fã da essência que vocês carregam, do ministério de vocês. Então, assim, para mim é uma honra imensa estar recebendo vocês aqui no Hora, nessa noite que eu tenho certeza que vai ser memorável para a vida das meninas, dos meninos que estão aqui, porque eu acho que esses assuntos precisam ser realmente falados, né, Jessie? Nós precisamos compartilhar experiências para que até as coisas ruins que aconteceram na nossa vida, nós possamos evitar na vida das outras pessoas, porque nós testemunhamos e nós falamos, nós passamos por isso, nós não queremos que você passe, ou ao contrário, né? Nós passamos por isso, nós vivemos essa experiência e nós queremos que vocês vivam também. E é isso, eu quero começar. Vocês querem começar cantando? Pode ser. Pode ser. Pode ser, André? Pode ser. Pode ser. Então tá. Eu vou acompanhar ele na música. Tipo, tem sabor de mel. Aqueles que estão esperando, profetiza. No caso, Eita! tem que colocar essa música, já vamos dando dica de música. Verdade. Vai lá, você quer tentar fazer isso? Será que vai dar certo aqui? Vamos ver. Eu já fiz a música é dele, né? Eu vou acompanhar ele, mas eu já dei a minha pedida aqui, ó. Vamos cantar essa música. Vamos cantar, então, pelo menos um pedacinho aqui, né? De um trecho. Entra cantando a música, o coro. E finaliza. Sonhos. Playback Sonhos. Só música. Pessoal, para quem não sabe, estamos nos primeiros, ou melhor dizendo, no primeiro dia dos 10 dias de propósito aqui no Hora Princesa. Para você que sonha em casar, em ter uma família, para você que sonha em ter um namorado, para você que sonha realizar tudo isso que é o sonho de qualquer menina, né, Jessie? É verdade. É o sonho de qualquer menina. Toda menina já nasce, né, com aquele desejo, já idealiza, né, imagina como uma princesa de vestido, com um príncipe encantado, né? Todas as meninas, os homens também. Ai, essa música é linda. O nosso amor veio do céu, onde não há imperfeição. Meu coração gritando diz que eu te amo. Eu vou pegar vocês, guardar dentro de um potinho para mim. Deus, gente, que coisa. Não. Jessie, vocês precisam lançar uma coisa assim? Ah, é, né? Que coisa mais... Não, que coisa mais linda!
Não, uau! Só para casais. Nem consegui tirar o sorriso do rosto. Tipo, ai, Ai, onde? onde? E esse amor, Jess? Esse amor, André? Veio do céu mesmo? Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi. Foi algo difícil? Foi difícil conquistar ela, André? Como é que foi esse negócio? É uma longa história, né? A gente fala que tem... São 10 anos, assim, no total. Tem duas partes o nosso filme, entendeu? O filme é a parte 1, que tem todo um enredo. Aí encerrou o filme, ficou ali alguns anos. E aí veio a parte 2. É porque, para quem não sabe, nós dois nascemos aqui em Maringá, né? Somos paranaenses, maringaenses. E a gente começou o nosso ministério, eu e o Felipe, lá em São Paulo. Então, nascemos aqui, fomos para São Paulo. E quando a gente voltou para cá, a gente conheceu a igreja, onde o pai dela pastoreava, e a gente foi cantar lá. E nessa onda de cantar lá, a gente já se conheceu, né? E ficou aquela coisa, aqueles olhares assim de longe, né? Chamando a atenção de lá e chamando a atenção de cá. Aquela coisa assim, né? E aí, Ai, Deus! Olha! Aí nós, tipo, quero ficamos nada. alguns anos, assim, depois de conhecer a igreja, a gente passou a congregar na igreja e a gente cantava, né, junto ali no grupo de jovens, de adolescentes, eu acho que era tudo junto, né, adolescentes com jovens. E aí rolou o primeiro compromisso, né? Vamos dizer assim, com 15, 16 anos, a gente falou, vamos conversar, né? Vamos reatar mais o nosso relacionamento. Isso, eu acho que eu tinha o quê? Uns 17, você 16, né? A gente começou a conversar. Foi um namoro assim, tipo corte, sabe? E um detalhe assim que foi interessante, que nesse período ele congregava com a gente. Aí depois eles acabaram indo para Santa Catarina. E depois de algum tempo que a gente foi assim dar aí um início de um relacionamento mais sério, de se conhecer melhor, né, de orar um pelo outro. Então, depois que ele foi ainda, não foi nem no sentido dele estar aqui, a gente está convivendo. Ou seja, a gente começou, né, a primeira vez à distância. E aí durou alguns meses, né, amor? Agora pode continuar. Daí durou, eu acho que durou o quê? Uns 2, 3 meses? 3 meses de relacionamento, gente. E depois desses 3 meses, né? Talvez na realidade, tipo assim, ó, a gente começou a conversar, então a gente estava aqui ainda e começamos a conversa. Aí nós fomos para Santa Catarina, mesmo eu e o Felipe morando em Santa Catarina, toda a família, a gente mantinha contato e eu voltei para cá, tipo, numa viagem para pedir você em namoro. Foi. Né? Depois da gente se encontrar lá em Santa Catarina, porque, tipo assim, já tava nos encontrinhos aqui e a gente continuou com os encontrinhos lá em Santa Catarina. Amiga entendeu? da família, amiga e da aí irmã. Eu voltei pra cá, pedi ela em namoro, daí durou 3 meses o namoro, e aí os encontrinhos acabou. Acabou, aí a gente literalmente ficou sem se falar, ficou, assim, vários anos, quase 8 anos aí, sem se falar mesmo. Quantos anos? Quase 8 anos, sem se falar ali, 6, 7 anos, né, amor? 7, 8 anos. É porque, tipo assim, foi muito prematuro, né? Foi algo assim que a gente imaginou que talvez daria certo e não deu. E a gente ficou com aquela coisa assim, né? Foi muito negativo. Era coisa certa, mas tudo errado, né? Pois é. Sabe quando você fica meio com trauma, né? Eu acho que na realidade foi uma coisa meio traumática, assim. Enfim, não que a gente fez mal um pro outro, tipo, a gente provocou mas foi algo coisa. que não deu certo e a gente ficou com medo. Foi a primeira experiência. E aí, devido à primeira experiência ser assim, não deu certo e tal, passou 8 anos. Nesse período, enfim, ela aqui e eu lá. É claro que teve situações que você encontrou outras pessoas e tal, né, que você conheceu. Eu cheguei a conhecer também, enfim, mas não ter um relacionamento, ter um namoro, entendeu? E aí a Jessie, nesses 7 anos, e aí, o que você tem a falar sobre 7 anos? Você ficou pensando em mim ainda ou não? Não, fala você. Ele já falou, Jessie.
A vida que segue, entendeu? Eu não tenho culpa, né? Não, a gente ficou sem se falar, literalmente, sem se ver. As famílias, quando se encontravam, perguntavam se estávamos namorando ou não. Ele não namorou, ele chegou a conhecer, mas ele não chegou a ingressar no namoro. Eu cheguei a namorar, por isso que ele tá jogando a bola pra mim, entendeu? Pra ver se eu vou falar. Aí eu cheguei a namorar, mas também não deram certo e a gente teve uma oportunidade de se reencontrar, a gente conversou nessa oportunidade, eu falei, nossa, meu Deus, agora poderia dar certo, eu tô pronta e não sei o que e tal, né? E aí a gente foi entre algumas poucas conversas, ele não me deu moral, tá bom? Ele não me deu moral, ele foi mais durão do que eu, porque eu já tava toda aberta para uma nova chance, né? Pela parte 2. Eu acho que você continuava amando, amiga. Ai, não sei, amiga. Não sei o que aconteceu, mas olha, assim, foi um mistério muito lindo. Depois desses anos que a gente acabou se reencontrando, que a gente fala que depois desses 8 anos, porque teve um dia que ele veio, ele e o irmão dele, para gravar o ao vivo, CD Paz e Amor em Maringá, eles iam gravar as vozes aqui com o público e tal. E aí, naquele dia, eu fiz uma oração. Por isso a importância de tudo que a gente deseja colocar em oração, né? Pedir para o Senhor. Deus jamais vai dizer assim, ó, você está proibido de escolher, porque o livre-arbítrio está nas nossas mãos, né? Porém... Mas você acha que ele interfere sim, né? Você acha que ele interfere? Você acha que ele interfere? Eu entendo que Deus, ele nos dá sinais, ele nos permite viver oportunidades, nos coloca à disposição caminhos, né? E a decisão, no final de tudo, é essa, né? Qual o caminho que eu vou escolher? Qual é a decisão que eu vou tomar? Então, assim, nunca deixar, né, que o seu relacionamento com outra pessoa, Deus fique em segundo plano. Ele sempre tem que ser o primeiro de tudo, né? E eu lembro que nesse dia, eu fiz uma simples oração. Eu falei assim, Senhor... Eu sei que ficou alguma coisa mal resolvida nessa relação, porque a gente terminou, ficou um clima chato, as famílias às vezes se perguntavam, eu falei, eu não quero mais isso. Eu ficava com uma sensação de que alguma coisa precisava se resolver ali, que fosse para dar um ponto final. Então eu orei, eu falei, Deus, eu quero fazer uma prova com o Senhor. Se for plano do Senhor, se for propósito do Senhor, que essas coisas, elas comecem a ser resolvidas, que os caminhos sejam abertos, mas se não for, coloca um ponto final. Eu não quero ficar olhando para ele e ficar com aquele sintoma de que, ai, será que um dia, sabe? Então, naquele dia ele foi gravar, né? E ele foi gravar e tal. Menina, foi um mistério, porque depois daquele dia ele começou a conversar comigo, assim, abertamente. Ele foi mais flexível, aí foi batendo papo e tal. Daí, minha filha, aí foi 1000 maravilhas. Esse período entre namoro, noivado, casamento, foram aí. Na realidade, eu acho que as pessoas elas têm que fazer propósito com Deus, não só na questão das coisas materiais, de planos assim relacionados a outras coisas, no caso financeiro, espiritual, mas para o relacionamento também. Eu acho que é muito importante, entendeu? Quando você falou essa questão que ele interfere, Deus interfere, eu acho que tipo, tem os parâmetros que a gente tem que seguir para buscar uma pessoa, para buscar alguém, entendeu? A gente tem que enfim, buscar pessoas que têm compromisso com Deus, pessoas que, sei lá, que de certa forma estão na igreja, que você sabe da integridade da pessoa, do caráter. Então tudo isso a gente tem que buscar, né? Isso aí tá na Bíblia, né? Então se a gente... Julgo desigual, se né? Se a gente pelo menos tem consciência de que o que a gente tem que seguir é a palavra de Deus, então a gente tem que colocar na mesa tudo isso. Agora... a gente fez o propósito, tanto eu quanto ela fizemos o propósito. Sempre eu acho que em oração ela colocou diante de Deus, se for para dar certo, vai acontecer alguma coisa, Deus vai dar um sinal. E eu pedi um sinal, eu pedi, da vez que eu vi ela novamente, depois de 7 anos, eu pedi uma confirmação de Deus, entendeu? Em oração, falei, Deus, confirma de alguma forma. Eu não vou falar para ninguém que eu estou pedindo confirmação, nem pro meu pai, nem para minha mãe, para ninguém.
Aí, um dia depois de eu ter colocado isso diante de Deus, uma pessoa da Bahia, uma irmã da Bahia, ligou em casa, querendo falar comigo, e aí a minha mãe atendeu, e aí ela falou, não, mas eu preciso falar com o André. E aí, o André não tá. Mas então eu vou ter que entregar para você mesmo. Fala para ele que tudo aquilo que ele colocou diante da minha presença, algo que ele colocou diante da minha presença, pediu uma confirmação, eu estou confirmando agora. Entendeu? Meu Então, Deus! tipo, aconteceu isso, foi Deus na terra mesmo, entendeu? Porque assim, é muito difícil, porque tem essa questão também, que a gente pode entrar nesse assunto, que é essa questão de profecia. Porque, tipo, tem muita gente com a vida, que a gente tem que separar realmente isso, sabe? Você entender quando realmente Deus está falando com você. Porque tem gente com a vida toda destruída porque ouviu uma profecia lá atrás. Uma profecia. A gente até comentou isso numa live que eu fiz com a Jessie, que você pode julgar a profecia, não o profeta. Então eu posso analisar se aquela profecia é realmente Deus que está falando comigo. Então, já aconteceu também comigo em relacionamentos meu lá atrás, de alguém, Deus usar alguém falando assim, não é. Não é. E na hora eu ficar muito chateada, muito zangada. Assim, tipo, o que esse profeta tá achando? Tipo, chegar aqui na minha cara e falar. Então, assim, a gente tem essa resistência quanto a isso, né? É mais fácil você acreditar quando alguém disser pra você assim, vai dar certo. É isso aí, você fica toda feliz, radiante. Mas eu quero que vocês entendam, vocês que estão aqui na live, pessoal, que no sentido do André, foi muito particular entre ele e Deus. Acontece muito isso comigo. De eu orar alguma coisa, inclusive coisa muito, muito particular minha, assim, de eu orar à noite por algo. E quando é de manhã, assim, eu recebo uma ligação falando exatamente aquilo que eu tava falando. Então, vocês têm que ter cuidado com isso, tá? Não é uma certeza solta. Sim, com certeza. Eu até pego um gancho, porque a gente sabe que tem muitas profetadas também por aí, né? E não é esse o viés, mas a questão é o seu relacionamento com Deus, o quão íntimo você é de Deus, né? O quão o seu relacionamento é próximo de Deus, que você consegue entender claramente quando é a voz de Deus. O que é um exemplo, assim, que aconteceu comigo essa semana? Semana passada, eu levantando todos os dias cedo e eu gosto de tomar o meu café, né? Eu gosto de comer um pãozinho. E aí, aquela semana passada, eu falei assim, só tem pão de forma, eu queria tanto comer um pãozinho caseiro. Só pensei, ai, Jesus, bem que alguém poderia ser usado para fazer um pãozinho caseiro para mim, ou eu vou ter que fazer e tal. E fiquei naquela, assim, só pensei. E aí, chega no final de semana, minha mãe faz pão caseiro e me dá um pão. Ai, meu Deus, eu tô falando isso, tô comendo até sozinha. Porque, assim, é lindo quando você tem relacionamento com Deus e você sabe quem é você em Deus e o que Ele tem para fazer através de você. Porque não adianta nada você falar assim, é de Deus, é de Deus, é de Deus, sendo que você vai olhar para a pessoa que você vai construir a vida dois, não tem o mesmo propósito que você. E aí você está disposto a viver diferente? Né? Então são coisas que a gente pode trazer para um relacionamento que a gente precisa analisar, a gente precisa usar, né, a nossa razão no sentido de refletir o que eu desejo para mim e o que Deus quer para mim, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então a gente entende, né, que então, se Deus uniu a gente com um propósito. Oi? Então, se é Ele que... Essa questão é muito importante, porque então se é Ele que une, então, você estar com o André hoje, o André está com você porque ele escolheu. Porque tem muita gente que fala que Deus não interfere nisso, mas eu preciso acreditar que ele interfere e ele tem que interferir, porque se ele não interferir nas nossas vidas, a gente toma decisões que não é para ser tomadas. O que eu acredito? Que se você está dentro do propósito de Deus, eu tô aqui, eu tô aqui orando, eu tô aqui buscando, eu tô vivendo a minha vida para Ele, uma vida de santidade, uma vida que não desabone a palavra de Deus em nada. Desabona em nada. Então, assim, por que Deus não ia honrar aquela pessoa? Por que Deus não vai honrar aquela pessoa, sabe? E você também não pode agir de certa forma, assim, com falsidade, querendo enganar a si mesmo também. Às vezes achar. Você entendeu? Procurar tipo, gerar toda uma situação, toda uma cena,
toda uma Para situação favorecer, para né? te favorecer. Porque tem gente que, tipo assim, já chega em determinados profetas e tal, e já fala, ó, eu quero isso, isso e isso, eu tô esperando isso, isso e isso, e eu acredito que Deus vai te usar para não sei o que, sabe? Formando uma Querendo situação. ajudar Deus, né? Então, eu acho que você tem que ser verdadeiro, você tem que ser maduro o suficiente para conversar com pessoas maduras. Eu acho que a gente tem que procurar pessoas assim, para pedir conselho para pessoas maduras, sabe? Para o pastor da igreja, que eu acredito que é um homem de Deus, ou para o meu pai, para minha mãe, que gosta de mim, que vão ser sinceros, verdadeiros, bem transparentes. Não pedir conselho tal para aquele amigo que sempre fala coisas positivas, me favorecendo, sempre, sabe? Eu acho que tem que falar com pessoas assim que são bem diretas mesmo, bem transparentes, porque Deus vai usar essas pessoas. Entendeu? Exatamente. Porque se a gente procurar essas pessoas que só falam coisas que nos favorecem, e, enfim, que nos agradam, que massageiam o nosso ego, não é de Deus. Entendeu? Então a gente tem que caminhar. Às vezes a pessoa tá vendo que não é pra ser, né? André, às vezes a pessoa tá vendo que não é pra ser, tá insistindo, né? Justamente. A pessoa insiste em algo que ela já sabe que não é pra ela. Isso. E ela quer ouvir Deus falar e ela até cria situações, por exemplo. Forjar uma situação. Provas com Deus super fáceis. Tipo assim, ó. Tipo assim, aquela assim, ó. A pessoa sempre usa um tom de camisa, entendeu? Aí a pessoa fala, Senhor, se for de Deus, fulano de tal vai estar com a camisa cor X. Aí a pessoa chega. Tipo assim, é de Deus, gente. Sabe? É por isso que assim, ó, a gente é corpo, alma e espírito. A gente precisa cuidar do nosso corpo para manter a saúde do nosso corpo. A gente precisa cuidar do nosso espírito porque o nosso espírito faz contato direto com a eternidade, com Deus. E a gente precisa cuidar da nossa alma porque a nossa alma revela a nossa essência e as nossas motivações. Então, se eu não sei quem eu sou, se eu não provoco essa construção de autoconhecimento, eu vou atirar achando que eu tô fazendo certo, mas eu tô me sabotando. Por quê? Porque eu acho que Deus está falando, eu acho que Deus está confirmando, quando na verdade é uma situação circunstancial que muito provavelmente já iria acontecer. E prova com Deus é prova como, né, esse exemplo que a gente trouxe aqui. Eu fiz uma prova com Deus que ninguém sabia e que não estava programado, entendeu? Não estava cogitado, eu nunca mais o tinha visto. Ele fez uma prova. Não era algo rotineiro, né? Não era algo rotineiro. Tipo assim, a questão da camisa que você falou é algo tão rotineiro que a pessoa pode falar assim, ai, se ele me ligar agora, um exemplo, é sempre o horário que a pessoa já liga. Tipo, é umas coisas assim, muito simples que realmente pode confundir o que é Deus e o que é você tentando forjar uma prova para te satisfazer e dizer para você mesmo, tipo, entendi, é ele mesmo, tá tudo certo. Porque, tipo, acaba sendo que até que meio racional da nossa parte, né? Aquela coisa bem racional, bem razão, assim, né? Que tipo... eu já estava naquela hipótese, não é de Deus, porque eu vou voltar a segunda vez no relacionamento, já não deu certo, por que eu vou tentar de novo uma coisa que Deus, tipo, eu já estava muito assim negativo, né? Tava muito racional, muito negativo. Foi Deus difícil, já confirmou que não era... Você que batalhou então, amiga? Então, tipo assim... quebrar todas as pedrinhas da tipo assim, depois você vê que foi algo bem particular meu, que Deus, né? Graças a Deus, né? Que bom que ele confirmou e tal. Mas foi diante desse propósito. E sabe o que eu acho mais bonitinho nele? Que ele não namorou ninguém. Eu fui a primeira e única namorada. Que orgulho, né? Por isso que é bom. Por um lado, a forma como ele se posicionou foi bonita, sabe? E foi madura da parte dele. Né? Então, eu achei muito lindo. Eu sempre falo que é um detalhe que eu acho muito... Ele namorou, na realidade, ele namorou o primeiro só relacionamento... você? Hã? Ele namorou... Ele namorou só você? Só eu, amiga. A gente separou,
ficamos esses anos todos sem se ver. Quando a gente voltou, né? Voltamos para casar. Foi aí um período entre namoro, noivado e casamento. 3 anos e aconteceu naturalmente. Não. E de certa forma foi algo que aconteceu assim, que trouxe essa preocupação, esse medo. Eu acho que foi muito positivo a primeira vez que não deu certo, porque tipo, fez a gente pensar no quê? Que namoro prematuro, namoro fora do tempo, não é bom, não é saudável. Porque eu acho que numa fase como aquela que a gente estava vivendo, tipo 16, 17 anos, é claro que, né? Muita gente se conhece nessa fase. Quem somos nós para falar, não pode, mas eu acho que não é tão saudável para um relacionamento, entendeu? Porque é uma fase que você está terminando os estudos, que você está pensando numa faculdade. Você está começando a construir uma vida, né? Porque quando você começa realmente uma vida a 2 e com um projeto de morar junto, de casar, tudo certinho, bonitinho, ter filho, tem a questão financeira. Então as pessoas têm que pensar muito nisso, porque o financeiro manda muito no relacionamento, entendeu? Então a pessoa tem que se preocupar, porque isso aflige realmente, né, o emocional, sabe, a vida do cotidiano, sabe, do dia a dia, é bem complicado. Então você tem que pensar, será que eu estou bem estabilizado? Será que eu estou preparado financeiramente para tudo isso? Então a gente pensou, foi um momento que eu pensei muito. E aí eu vi que não deu certo, falei, tá, agora eu vou trabalhar, eu vou conquistar as coisas, eu vou pelo menos tentar conquistar um apartamento, alguma coisa, pagar um terreno, comprar alguma coisa. Aí eu terminei meus estudos, pelo menos o terceirão, né? Terminei o ensino médio, ela terminou a faculdade, o ministério cresceu, foi amadurecendo e a gente conseguiu conquistar alguma coisa, né? Pra gente casar, a gente pagou a festa antecipado. Então a gente fez tudo tranquilo, não teve preocupação, entendeu? Sim. Se foi uma dica aqui para as pessoas que estão para o início de um relacionamento ou vão ingressar. Só uma coisa, Jessie. Enviem a live pro pessoal nessa setinha na direita, pessoal. Envie para sua amiga que tá desesperada aí olha, eu não aguento mais, eu quero um namorado. Envia, em nome de Jesus. É verdade. Seja instrumento na vida dela, seja instrumento na vida dele. Pega essa setinha aí, né, Jessie? Isso mesmo. Encaminhe essa live, seja a boca de Deus na vida dela, para que ela possa aprender a esperar e viver o que a Jessie e o André vivem hoje, né, Jessie? É uma construção de tudo isso que vocês passaram lá no início, enfim. Sim, continua. Com certeza. Então, assim, a dica, né, para quem está iniciando um relacionamento, para quem deseja um relacionamento, é começar a olhar para a sua vida lá na frente. O que você quer conquistar, né? Como você quer estar lá na frente. Porque a gente sabe que alguns, né, relacionamentos, a pessoa vai construindo junto, vai estudando, vai trabalhando, e às vezes não é uma vida tão fácil, tem os seus sofrimentos, os seus pesares, porque é uma vida corrida, né? Então você tem um compromisso com o outro, você não é só você, agora também é sobre o outro, né? Então você tem que começar a imaginar. Eu lembro que depois que a gente terminou, eu ficava com aquela sensação assim, ó, eu quero estudar, eu quero conhecer gente, eu quero viajar, eu quero me formar, e depois que eu, sabe, tiver me formando, e eu brincava com os meus pais, eu falava assim, ó, vocês me aproveitam, que quando eu tiver 25 anos, eu vou estar casado ou eu vou estar casando. E assim, tudo aquilo que você acredita, que você investe, você traz de volta para você, né? Eu atraio aquilo que eu acredito. A minha boca é um instrumento de sementes que podem frutificar vida ou morte. Então, o que eu queria para o meu futuro? Eu queria vida, então eu já me imaginava, nossa, terminando minha faculdade, eu vou estar casando. Amiga, e sem brincadeira, foi literalmente isso que aconteceu. Meu pai até falava, para menina, você vai terminar seus estudos primeiro. Eu falei, mas com certeza, você preparou, vai né? ser 25 anos, eu vou estar terminando minha faculdade. Foi tão lindo que eu terminei minha faculdade, último ano de estágio, era correria total. A gente terminou, eu terminei a faculdade, a gente terminou de pagar todas as coisas do casamento, casamos assim, dezembro, eu tinha terminado a faculdade, já fui embora para Santa Catarina, que era onde ele morava,
E assim, fui feliz porque, nossa, que bom. Encerrei uma etapa e agora estou iniciando outra etapa, né? Claro que cada um tem a sua realidade, cada um vivencia da sua forma, mas assim, comece a planejar, né? Filtra as escolhas que você vai fazer, veja se essas escolhas fazem sentido com o seu propósito em Deus. E quando tudo isso caminha juntinho, amiga, não tem como dar errado. O sofrimento é menor, sabe? Por isso que vale a pena a gente se inclinar, né? Jesse, cada um tem a sua história. Algumas meninas, você viveu dessa forma, mas cada um tem sua história. Não queira comparar a vida da sua amiga, da sua vizinha com a sua. Sabe, se eu pudesse escolher, eu escolheria não ter namorado com ninguém. Apenas com o meu marido, a pessoa que eu vou me casar, sabe? Eu preferia assim. Só que tudo que eu já passei, as escolhas que eu fiz, as escolhas erradas, ou que não vou nem colocar como escolhas erradas, eu vou colocar como aprendizado, serve para mim hoje, para eu poder ministrar na vida das meninas. Eu entender contexto, que muitas pessoas entraram na minha vida e podem entrar na sua, para te ensinar alguma coisa. Porque não é porque não deu certo que aquelas pessoas foram maldição, ou qualquer outra coisa do tipo. Naquele momento, aquelas pessoas foram bênção para minha vida. Aquelas pessoas somaram na minha vida de alguma forma. Pelo menos no meu caso, né? Elas me fizeram crescer de alguma forma. Então, assim, que até isso que você já passou não seja uma coisa, eu não queria. Eu queria ser como o André, tipo, conheceu, tal, esperou, voltou de novo 8 anos depois, mas cada um tem a sua história. Cada um, por mais que você tá na presença de Deus, tem coisas que você vai passar porque você tem que passar para que seja um propósito na sua vida, para que você venha influenciar pessoas através disso. Hoje, muita gente, tipo, algumas pessoas até, eu vou falar isso até, isso pode ser até questão de amigos mesmo, amigos, namorados, relacionamentos. Tem gente que não fala a nossa língua. E não deu certo com a gente, não andou com a gente como amigo, não andou com a gente como namorado, porque não fala a nossa língua. E não é porque a pessoa é ruim. É porque você chega e não adianta. Sua carne não vai, gente. Não cola. Para viver uma vida a dois. E você também não pode ter isso como um pretexto também, a questão de, não, eu tô esperando para uma pessoa de Deus e não sei o quê. Eu acho que tudo tem que ter um amadurecimento, mas tem pessoas que usam isso como pretexto para não se relacionar também, entendeu? Tem gente que, tipo, se relaciona demais porque é doidinho da vida, entendeu? Quer sair namorando todo mundo. Ou e tem gente, né, que não... porque quando a gente fala a questão de namorar, gente, é uma questão de você, pelo menos, ter um relacionamento, um diálogo com uma pessoa. Tipo assim, um relacionamento um pouco além de uma amizade, sabe? De você procurar ter um diálogo e se relacionar realmente, ver como que é o namoro. Conhecer a família, sabe? Né? Conhecer os projetos. E como que é esse tipo... Porque tem gente que tem muito medo, tem gente que é muito introvertido, tem gente que tem muita vergonha, você entendeu? Isso é uma barreira. Talvez a gente está falando com pessoas que é muito difícil para ela começar um namoro, porque ela é muito tímida. O rapaz é muito tímido, a menina é muito tímida. Então, para a gente vencer isso, a gente tem que encarar, a gente tem que dar essa oportunidade para si mesmo, para a gente mesmo, entendeu? Para poder vencer essas barreiras, esses obstáculos, entendeu? Então, é só se relacionando que a gente vai tendo maturidade também, entendeu? Eu não estou falando, tipo, vamos começar o namoro, vamos beijar o tempo todo, vamos, né, fazer o que não deve. Não é assim. Eu acho que a gente não pode ser extremista. Tem gente muito extremista. Não pode, pelo amor de Deus, não pode. O jovem não pode ficar aí namorando, não. É claro, gente, que a gente tem que ter consciência que muitas coisas não podem mesmo. Não pode ter aquele relacionamento quente, aquela coisa demais. A gente tem que vigiar, porque a carne é fraca. Mas que mal tem você sentar com a sua namorada, você conversar com ela, você respeitar conhecer a pessoa, você conhecer ela, você conhecer a família dela. É assim que a gente vai
crescendo. E vai entendeu? tendo a certeza, né? Porque as coisas acontecem naturalmente. Até uma outra dica, se tem dúvida, não dá mais um passo, sabe? Se tem dúvida, espera. Verifica o que está acontecendo ao redor que está gerando essa dúvida. Porque às vezes tem alguma coisa ali que não encaixa bem com o propósito, sabe? Com o caminho. Oi? Pode ser fundamental para que a pessoa viva um relacionamento feliz, né? Sim, com certeza. Então a gente precisa, claro que nós não temos o controle, a gente não tem, eu sei de tudo que eu decido. Beijo, Rebeca, Rebeca na live. Beijo. Oi, sumida! Fazer uma live com a Rebeca, hein? Eu Rebeca, nós vamos te chamar. se prepara. Então, assim, certeza das nossas escolhas a gente não tem. Às vezes, pensar que tem um peso muito grande, né? De que eu posso escolher e escolher errado. Mas, assim, são as experiências. Ninguém nasceu com o manual pronto. É por isso que a gente recorre a Deus, porque Ele, né, é a nossa luz de direção. E, de alguma forma, se hoje alguém fez uma escolha errada, graças a Deus que você está vivo e você tem a oportunidade de escolher de novo e fazer diferente, sabe? Recomeçar a sua história. Você não é aquilo que se arrasou na sua vida, né? Aquele relacionamento que te marcou, que te deixou, de repente, com marcas. Você não é isso. Você é você e Deus tem algo com você. E claro que Ele vai preparar oportunidades para que pessoas passem pelo seu caminho e você escolha pessoas que tenham compatibilidade com o teu propósito, com a tua essência, sabe? Com a tua personalidade. Então, há oportunidades de poder fazer diferente, com esse, né, o que a gente está conversando aqui, poder pensar um pouquinho melhor, né? Eu tô com dúvida, não, mas eu vou esperar, sabe? Não ir com ansiedade para que você mostre para as pessoas que você está no relacionamento, ou para que você seja incluído num grupo. Então, existem várias coisas, né, que às vezes nos levam a tomar decisões precipitadas. Então, espera, sabe? Respira fundo, verifica o que está acontecendo, sabe? Ora um pouquinho mais, né? E se às vezes está com medo, está com receio, sabe? Tenta, experimenta, né? Você só vai saber se você vai conseguir, né, conversar com aquela pessoa se você experimentar, se você pensar. Relacionamentos, Jess, você e o André sabe, tem as suas desavenças. Então você tem que colocar na balança o que é tolerável. Porque perfeição a gente não vai encontrar em ninguém. Eu vou terminar então só porque a pessoa fez isso, aquilo. Então, assim, o que pesa na balança? O que para você realmente é uma coisa intolerável? Porque às vezes tem muita gente que perde também porque acha sempre que vai encontrar o melhor, e vai deixando aquele que talvez foi o primeirinho lá, que por causa de coisinhas tão bobas você deixou passar. Então, assim, é você começar a analisar. Acho que quando a gente vai adquirindo assim, uma maturidade, você vai colocando na balança e você fala assim, peraí, eu acho que isso aqui eu consigo lidar com isso. Ou isso aqui pode realmente melhorar. Questões que eu acho que não melhorariam. A questão do abuso emocional. Eu já sou do extremismo. Larga, termina, acaba com isso. A pessoa te abusou emocionalmente, pra mim, ela não existe questionamento. Pra mim, eu vou orar. Eu acredito que você pode orar, você pode pagar o preço, mas vai de cada um estar disposto a pagar o preço. Quando você fala, estou disposta a pagar o preço, esse preço pode ser muito alto. Porque o nosso Deus, ele realmente liberta, ele faz tudo isso. Mas isso vai muito do preço que você está disposto a pagar. Você está disposto a viver isso? Está disposto a pagar o preço por isso? Já vi pessoas que viveram a vida inteira com o namorado já bebia antes de casar e tudo, e casou, o cara virou um alcoólatra mesmo, batendo, e ela ia para a igreja todo dia, e ela dizia que ela ia ficar com ele, mesmo, chegava toda roxa, mas ela ia ficar com ele porque ela acreditava na mudança. E ela estava disposta. Mas é por isso que a pessoa tem que pensar antes, né, de casar, né? E se ela está sentindo que não é aquilo que Deus preparou para ela, né? Porque ela tá vendo o comportamento do namorado, tá vendo a forma que ele trata, sei lá, a mãe, o pai, tá vendo como que funciona a família dele, de modo geral. Você tá disposta a encarar? Depois não pode reclamar. Entendeu? E muito menos para Deus.
porque você é responsável pelas suas escolhas. Justamente. Né? E isso que você diz de amadurecimento tem tudo a ver com autoconhecimento. Porque às vezes eu vou querer encontrar a perfeição no outro que eu estou buscando em mim. Né? É uma necessidade minha de suprir algo que está aqui dentro. E eu estou projetando no outro aquilo que eu preciso. Então não é nunca sobre o outro. É primeiro sobre você. Você está feliz sozinho? Você está feliz com você mesmo? Você está feliz com a vida que você vive? Você sabe qual é a sua missão aqui na Terra? Se você tem clareza disso... Isso é sinal que você se conhece e você está pronto para estar junto com o outro e somando, multiplicando no relacionamento com o outro. Né? Então, esse amadurecimento é literalmente o autoconhecimento, né? O que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu gosto, porque o que se eu a não pessoa gosto. se sujeita a um relacionamento ruim, assim, que nem você falou, né? Sofredor, o cara... tipo, machucando emocionalmente, ou vice-versa, a mulher também, né, naquele relacionamento terrível, maltratando o cara e o cara se sujeitando a isso. Eu acho que a pessoa tem que parar, tipo assim, não, eu vou dar um tempo e eu vou me tratar, entendeu? A questão do tratamento que a gente fala é você dar um tempo, é você procurar uma ajuda psicológica também. Eu acho que até não... pela questão dela ser formada em psicologia e tal, eu acho muito importante essa questão de uma terapia. Talvez tem gente que tem dificuldade de relacionamento, está sofrendo, quer desabafar, e talvez ela não se sente bem, talvez também, assim, desabafando com a mãe, com o pai. Tipo, a gente está falando que é claro que você tem que procurar a mãe e o pai, mas em determinadas famílias, há um problema muito grande, assim. Quem é o pai? Quem é a mãe? Às vezes o pai e a mãe não tem bagagem também. Às vezes você pode estar falando com alguém aí que tem um pai alcoólatra, sei lá, a mãe não é uma pessoa Sim. certa também. Talvez a mãe tenha um... Eu tô tirando assim, foto de alguns comentários que depois eu não vejo, tá? Pode falando. São vários contextos, assim, familiar, entendeu? É claro que se você tem um pai e uma mãe bonitinho, pessoal, né, de Deus, uma pessoa madura e tal, né? Você procura, conversa e tal. Mas se não tem, tem o pastor, tem a tia, tem o psicólogo, tem, sei lá, tem um amigo. Converse com alguém que você tem que conversar com alguém, né? Com pessoas entendeu? Que tenham experiência, pessoas maduras. Eu acredito que isso é muito válido, Alida, porque assim, eu já atendi casos de pessoas que se dizem ter dedo podre para relacionamento. Sabe? Eu não consigo, não dá certo. Todo relacionamento que eu entro, sempre eu acabo saindo sofrendo, né, com marcas. Mas espera aí, o quanto você está permitindo isso se repetir na sua vida? E aí a gente começa a fazer a investigação, né, do histórico, né, de como que é essas crenças aí. O que você está pensando, né? O que tem de muito parecido nesses relacionamentos, né? Que está se repetindo. Então, a gente faz essa verificação para a pessoa criar essa autoconsciência. Porque quando eu tenho essa autoconsciência, eu falo, peraí, eu já sei algo que eu necessito dentro de mim. Eu posso canalizar de outra forma, eu posso resolver de outra forma e usar outras estratégias para não sofrer. Sim. Olha, tem algumas perguntas aqui. O pessoal está fazendo muita pergunta. Eu comecei a tirar foto porque eu não estava conseguindo acompanhar. Mas a gente já falou sobre isso, que é o que vocês podem falar sobre profecia no namoro, sobre namoro. A gente já citou, né, Jessie? Que é algo muito particular entre você e Deus e realmente você analisar se aquilo realmente procede. Porque tem coisa que a gente Você não sabe pode forjar que a situação. Isso. Explica aí, André, que você tinha falado pra gente responder essa menina aqui. Não, a questão, bem, resumindo tudo, eu acredito, tá, em profecia, eu acredito que Deus pode usar alguém, tanto é que usou uma pessoa para falar comigo, né, sobre o nosso relacionamento, que eu falei pro pessoal que eu pedi uma confirmação de Deus, em particular eu e Deus, e Deus fez com que uma pessoa ligasse em casa e me confirmasse, ó, aquilo que você colocou diante da minha presença, eu estou confirmando hoje. Então é muito particular e a gente não deve forjar a situação,
falar para aquele profeta bem amigo, né? Aquela coisa tipo, ó, ele é uma pessoa de Deus e tal, e as pessoas não entendem, sabe? Não compreendem muito, eu amo ele, e todo mundo tá contra ele, mas eu vejo que Deus tem um propósito em tudo isso. Sabe aquela coisa assim, que você já sabe que as pessoas já... Sabe? Aí chorando pro amigo profeta. Não, amigo ou amiga, é de Deus, tá? É de Deus. Deus ficar confirmando. Você acredita que Deus falou comigo que é de Deus? E eu sei aquele fulano ciclano porque não gosta de você, sabe? Já tem aquela coisa assim. Sim. Entendeu? Então sim, isso não funciona, gente. Você vai sofrer no futuro. É muito contraditório, porque assim... são situações e situações, né? A gente já viu todos os lados. Eu já vi relacionamentos que não deram certo, que todo mundo era contra, ou melhor dizendo, que deram certo, que muita gente era contra. Por isso que eu digo que a pessoa tem que buscar realmente em Deus. Em Deus. Em Deus. Gente, não tem como, porque eu já vi com os meus próprios olhos relacionamentos. Claro que na maioria das vezes, se tá todo mundo falando a mesma coisa, é porque algo realmente tem de errado. Isso é muito raro a situação que eu tô pontuando. Se tá todo mundo vendo algo errado, só você que tá vendo algo positivo, realmente você deve estar errado. A não ser que seja uma coisa muito direcionada de Deus. Se agora está todo mundo falando a mesma coisa para você, apontando a mesma coisa e você tá ali insistindo, é porque quem tá cega talvez na situação é você. Comece a analisar a situação para ver se você não está entrando em algo que vai destruir a sua vida de uma vez por todas. A menina falou aqui, ela disse que errou, né, Wélida, porque no primeiro que eu vivi, no primeiro relacionamento, eu vivi um adultério, mesmo sem saber. Ou seja, ela estava no adultério mesmo sem saber. E no segundo, os sinais de abuso estavam desde o início, só que eu fingi não ver. O problema que mais acontece, Jess, as meninas, as mulheres, eu vou falar mais mulheres, que é o que mais acontece. Elas fingem que não estão vendo. Elas não conseguem identificar, eu acho. Você que, como psicólogo... Eu acho que não seria nem por questão que elas não querem mostrar ou não conseguem identificar isso de fato. Às vezes ela até percebe que é errado, que não é legal, mas... por conta de alguma situação, por conta de alguma motivação, ela insiste em dizer, não, vai dar certo. Tipo aquela frase, quando casar, vai mudar. Né? Então, ela engana si próprio com algumas verdades que não são verdades, são mentiras. Né? Então, por isso a importância de saber, né, quem eu sou mesmo, de verdade, para me sujeitar a viver ou não viver esses tipos de relacionamento, né? Por que eu estou sendo levada a repetir ao mesmo sofrimento, a mesma história? O que está precisando ser notado aqui dentro de mim? Né? É olhar para si mesmo, olhar para o teu coração, olhar para a tua história, olhar para quem é você, né? Porque o outro vai vir, vai aparecer milhões e milhões de pessoas no seu caminho. O outro vai vir com as necessidades próprias, mas você é responsável de permitir ou não. E é por isso que é importante trabalhar esse propósito mesmo de vida. E sempre achar que não vai encontrar alguém melhor, né? Porque quando você tá com aquela pessoa, sempre aquela pessoa que você tá naquele momento, pra você, é tudo que você quer na sua vida. Você, não... Porque se acabar, eu nunca vou conseguir alguém melhor. Então, é esse pensamento que você tem que entender que o melhor para você é Deus quem vai te dar. É Deus. Se acabar é porque não era para ser. E detalhe, tá? Se você estiver dentro do propósito de Deus. Agora a pessoa tá vivendo uma vida toda bagunçada e quer que Deus interfira. De que forma? Ele vai descer lá e vai falar na sua cara que não dá? Não, você tem que estar dentro do propósito para que ele possa te mostrar de diversas formas. Né, Jéssica? E é assim, ó, é muito provável que essa pessoa que olha e fala, eu não consigo viver sem essa pessoa, porque eu não vou encontrar outra pessoa melhor,
muito provavelmente essa pessoa está vivendo uma dependência emocional e a raiz da dependência, uma das raízes da dependência emocional é a rejeição. Então, o medo de ser rejeitado, o medo da não aceitação, o medo de que outra pessoa me rejeite, assim como possivelmente essa possa me rejeitar. Então, eu me sujeito, né, a essas prisões que eu mesmo coloco em mim. Então, a pessoa precisa trabalhar essa rejeição para ela encontrar essa confiança, né, e esse propósito no existir dela, de que ela é única, não tem como ela negociar, né, a sua própria vida, que Deus criou, contra tudo que está acontecendo ao seu redor, e a se sujeitar a viver prisões emocionais. Então, assim, se a pessoa que está nos assistindo vive esse tipo de mecanismo, ela precisa olhar para ver se não tem alguma raiz de rejeição, o que faz ela se tornar tão dependente que ela não consegue sair desse relacionamento. E quando a pessoa fica refém, né, emocional de alguém, ela fica vulnerável a muitas coisas, tipo, sujeita a muitas coisas. E a pessoa, ela sofre muitos abusos, né? Não só emocional, mas sexual também. Às vezes ela se sujeita ao adultério, entendeu? Se sujeita porque ela perde totalmente o controle, né? E aí a pessoa que tá ali no comando de tudo, né? Vai ganhando força. Aí vai ganhando força e vai falando, não, vamos fazer isso, que não dá nada não. Aí na hora ela fica meio mais cede, vai cedendo. Aí depois que vamos supor, o cara conseguiu o que ele queria, ela fica, né? Exatamente. Tipo assim, naquele linguajar, ela entra com a bunda e o outro entra com o pé, entendeu? É isso aí. Então, acabou. tipo, É o que a menina acabou de comentar aqui, André. A menina acabou de comentar. Ela disse que ontem estava com insônia quando eu postei do propósito da live e tal. Ela disse que mesmo com 34 anos, ela ainda acredita que ela ainda pode ser feliz, né? Mesmo com 3 filhos, 34 anos. Nós acreditamos num Deus que muda a história. E nós temos inúmeros testemunhos para contar. Eu não sei quanto tempo da nossa live está acabando. Você lembra que hora que a gente entrou? Mas eu acho que agora dura. Acho que agora o Instagram não tá bloqueando mais. Sério? Sério. Deus de mistério! Eu nem acredito. Eu acho que não vai cair. Acho que você pode seguir. Ai, glória a Deus! Eu tenho um monte de gente perguntando aqui algumas coisas. Então, ela tá falando isso, né? Que ela ainda acredita que ela vai ser feliz. E foi por isso que a gente preparou, Jessie e André, esse propósito, porque além de compartilhar experiências, a gente quer que vocês entendam que Deus quer o melhor. Deus tem o melhor. Como diz lá em Jeremias, né? Eu tenho pensamentos de paz, nada que te causa dano. Eu quero te dar esperança de um futuro. Então, assim, vamos acreditar nisso, vamos juntos orar por isso, clamar por isso. Eu preciso desativar o comentário aqui da menina, que tá vindo outros. Nós precisamos acreditar nisso fielmente. Eu até gostaria de perguntar aqui para vocês, quem topa, dessas pessoas que estão aqui na live, quem topa estar nos 10 dias? Eu quero que vocês façam um compromisso comigo, com a gente que está aqui, de estar aqui nesses 10 dias de propósito junto. Eu quero que você levante uma mãozinha assim, ó, só aquela mãozinha do emoticon, para saber que você está fazendo um compromisso, que nesses 10 dias você estará aqui com a gente. Nós vamos orar assim, tá? Cada um na sua casa. Eu não vou entrar na hora na live. A live vai ser às 8 horas, mas vamos orar 3 da manhã. E eu falei para eles, Jess, escolher algo que eles queiram jejuar nesse tempo. E algo que eles gostam muito, né? Não precisa ser algo de comida, mas algo que eles gostem muito. Geralmente eu jejuo um café. Como eu tiro sempre o café, eu tô pensando outra coisa. Mas não vem outra coisa na minha cabeça. Tipo assim, aí eu vou tirar o cappuccino. É tipo isso. Tipo isso. Eu vou jejuar. Eu tô pensando ainda, porque toda vez eu tiro o café e parece uma coisa meio assim, toda vez o café. Eu já vejo Deus olhando lá de cima e falando assim, filha, faz outra coisa. Mas é que não tem nada que eu sinta falta.
Assim, é mais o café mesmo. Enfim, você tira algo para você jejuar durante 10 dias, vai ser de hoje é o primeiro dia, até o dia 11, que vai dar 10 dias no total. Então você tire algo para você jejuar e vamos orar 3 da manhã. Então a live acabou aqui, quando for 3 da manhã, coloque seu despertador e vamos orar por isso, porque todo mundo, Jess, fala assim, eu tô orando. Você tá orando mesmo? É ou não é? Todo mundo se pergunta assim, tá, e aí, não sei o quê, e o namoro, e não sei o quê, vai casar quando? As perguntas de todo mundo, né? Eu tô orando. E a resposta sempre é essa. Mas eu quero saber se você vai acabar a live, 1 minuto e 57. Então. Então depois você atualiza, viu? Atualiza o Instagram. Tá, então, é isso. Eu quero vocês fazendo parte junto comigo. Eu queria que vocês orassem, tem 1 minuto e 45 por essas pessoas que estavam aqui na live, pra gente fechar orando. E que você possa acreditar que Deus tem o melhor pra você, um futuro lindo e abençoado. Através desse primeiro dia de campanha, eu quero que esses 10 dias acabem, você acreditando que Deus tem o melhor pra você. Vocês podem orar, gente. Amém. Vamos lá, então. Muito obrigado pelo carinho de vocês, gente. Feche os olhos. Deus, muito obrigado por esse momento muito especial diante da Tua presença. Foi um tempo que a gente aprendeu demais nesse bate-papo. Muitas pessoas foram abençoadas. Talvez a gente esteja falando com pessoas que estão em busca, né, de uma pessoa especial, de uma pessoa de Deus. Eu acredito que foi de grande valor essa nossa conversa. Eu acredito que muitos amadureceram um pouco mais diante da Tua presença e está se preparando, né, para algo muito sério. E nós colocamos todas essas pessoas diante de Ti, ó Pai. Venha trabalhar, venha fazer a Tua vontade, o Teu querer na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amamos estar aqui. Obrigada, eu amo vocês. Eu quero vocês mais aqui com a gente, porque vocês têm experiências incríveis para contar. E a gente quer fazer parte disso. Nós queremos aprender com vocês, André, Jess. Eu quero aprender com vocês. Essas meninas que estão aqui querem aprender com vocês. E sejam bem-vindos sempre que vocês puderem estar com a gente, tá? Amém. Beijo. Um beijo, amiga. Deus abençoe, Valeu. gente. Um abraço para todos. Abraço, gente. Fica com Deus. Beijo. Beijo.